A gente fala muito em colocar as pessoas certas no lugar certo. Mas a gente tem que treinar a pessoa. Existe empresa de sucesso sem gestão de pessoas? Tá começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, podcast que vai levar você, dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a tirar sua empresa do caos através de uma equipe autogerenciável. Eu sou Rogério Valentim, CEO do EAG. Eu sou a Roberta Antler, líder do marketing do IAG. E eu sou o Marcelo Germano. Nossa, que legal tá aqui, eu adoro fazer essa abertura, meu. Vamos lá. Gente, vamos falar de gestão de pessoas hoje? Eu acho Bora. que é um assunto muito relevante. Acho não, né? Eu tenho certeza que é um assunto muito relevante dentro das empresas, né? Eu seria capaz de apostar que se a gente perguntasse para 100 empresas aqui agora no podcast, as 100 empresas iam fazer menção que tem algum tipo de problema com gestão de pessoas. O que você acha, meu fã? Uma vez o Léo Castelo, a gente conversando, e o Léo foi eleito empreendedor do ano pela Endeavor, pela EY, né? Que é Ernst Young, agora abreviou, virou EY. Ele foi eleito empreendedor do ano e por conta disso ele é chamado para participar de alguns fóruns de empresários. E entre os empresários estão os maiores empresários do Brasil. Coisa como Jorge Paulo Lemann, a Luiz Helena do Magazine Luiza, né? Entre outros grandes nomes de pessoas que frequentam esses fóruns. E aí ele foi num fórum e disse que a pessoa que abriu o fórum lá pegou e levantou a mão e falou assim: quem tem problema de fluxo de caixa? Aí metade levantou a mão, metade não levantou. Quem aqui tem problema com vendas? Metade levantou a mão, metade não levantou. E aí ele perguntou, quem aqui tem problema com pessoas? 100% das pessoas levantaram Nós a aqui mão. também, ó. Aqui as duas mãos aqui, ó. Poxa. Até a Então, produção levantou a mão. Até a produção levantou a mão. Então, eu acho que sim. É uma dor que deve ser atacada, né? Ainda mais nos dias de hoje, né? Contratar tá difícil, fazer integração tá difícil, né? Manter as pessoas boas tá difícil. Você tem um cara bom, é o cara que pede para sair porque vem alguém e fez uma oferta maior. Então, eu acho que esse é um tema que tem que estar na agenda do empreendedor. A gente fala muito em colocar as pessoas certas no lugar certo, né? O que é colocar quem são as pessoas certas e qual o lugar certo e como eu coloco as pessoas certas no lugar certo? Esse é o grande enigma, né? O X da questão. Né? E se as pessoas não estão capacitadas, cada vez mais está difícil encontrar pessoas capacitadas, qual é o nosso papel? Quando a gente faz papel de gestão de pessoas, a gente olha e fala assim, bom, o cara bom, eu tenho um problema. Por um lado é bom, eu tenho um cara bom que trabalha para mim, o cara é ponta firme, a pessoa entrega. E entenda que eu não estou falando de gênero, né? Pode ser o homem, pode ser a mulher, né? Eu vou falar o cara, mas entenda que pode ser um homem, como pode ser a mulher, sem gênero a gente está falando aqui. Você tem aquela pessoa que, entrega muito resultado. Cara, se você não olhar para aquilo e falar assim, se eu não fizer alguma coisa, alguém leva, vai levar. É inevitável, né? E por outro lado, né? Porque são dois polos opostos, né? Eu tenho uma pessoa muito boa, eu tenho que tomar cuidado para não perder. Por outro lado, eu tenho um processo de seleção que ele desanima, né? Você conversa com 40 pessoas, você fica desanimado de conversar com 40 pessoas, né? E do outro lado, você tem uma pessoa no teu time que você fala assim, o que eu faço? Então, gestão de pessoas é estratégico. Eu, nos meus primeiros podcasts, Roberta, eu falava que, inclusive essa frase, eu ouvi do Abílio Diniz. E eu falava essa frase, as pessoas acham que a frase é minha, mas não era. Do Abílio Diniz tinha um vídeo que ele falava, quer montar uma empresa? Primeira coisa que você faz, contrata a pessoa de RH. E deixa a pessoa de RH contratar o executivo. É lógico que a gente está falando com um grande empresário, ele pensa diferente na hora de construir uma empresa. Ele pensa, quero construir uma empresa, então vou contratar um RH, esse RH vai buscar o executivo, e o executivo vai fazer, né, o trabalho bruto, né? Vai fazer o trabalho pesado. Né? Ele, como um empresário no nível que ele chegou, o jeito de ele pensar e de ver o negócio é diferente do nosso. Mas tem muitas coisas aqui que se assemelham da mesma maneira, né? Cara, vai começar uma empresa. O que normalmente a gente faz? O que o empresário faz, né? Tá passando na frente, eu pego. O primeiro que passou esses dias, eu estava conversando com uma pessoa, não vou falar o nome, né? Mas eu estava conversando com uma pessoa, ela falou, lá tá assim, se passou, tropeçou, eu puxo para dentro, puxo para dentro e falo, começa, né? E muitos empresários estão nisso. E é lógico que a gente brinca aqui, mas é tamanho o desespero que os empresários estão... pede, né? Tamanho o desespero que os empresários estão para contratar pessoas, né?
Do mesmo lado, quando você contrata desse jeito, você vai ter muita dor de cabeça. Então a gente tem que falar do tema, não tem como, tem que Pois falar é. do tema. Mas eu quero Gestão de colocar aqui pessoas. uma vantagem que a gente tem aqui, que eu quero trazer para quem está vendo a gente, para não deixar de olhar e assistir esse vídeo ou ouvir esse podcast até o fim, que tem uma vantagem muito grande, que eu acho que é o principal que a gente vai trazer aqui. A consciência de que o problema existe e como a gente passa pelo problema. O problema vai acabar? Eu acredito que não. Eu ia Mas falar, você né? vai aprender aqui várias coisas que a gente já fez e coisas que a gente faz, metodologias que a gente usa aqui nas nossas empresas que vão ajudar você a passar por isso. Lidar com a situação, porque lidar com a situação é tão importante quanto resolver o problema, porque se desse para resolver de uma vez, seria maravilhoso, mas resolver de fato eu acho difícil, porque no fim da linha é tudo, gente. Aí tem muita variação de coisa que pode acontecer. Aí depende de coisas que a gente não tem o controle. Então o foco que eu acho que a gente pode trazer aqui para ajudar quem está ouvindo a gente é naquilo que a gente tem controle, nas coisas que a gente sabe fazer. E aí a gente pode ajudar a lidar com a situação. Então, E é o acho que a gente estava falando no talk hoje de manhã, né? Depois que tu tem consciência da situação, É do isso aí. problema, ele não vai acabar. Mas pelo menos tu vai Você saber vai lidar com ele legal. com ele melhor. Tá, então agora eu quero saber, acho que o Rô pode começar me dando essa resposta. O que é gestão de pessoas, Rogério? Nossa, é tanta coisa. É, vamos lá. Olha, a gestão de pessoas começa no momento que a gente define, desde o momento da nossa cultura, e a gente define quem são as pessoas que a gente quer trazer para perto da gente. Qual E é o perfil que essas pessoas têm que ter? Esse perfil, quem é? Quem é esse cara, meu? Que habilidade que ele tem? O que ele vai agregar para nossa empresa? Como eu vou trazer a pessoa certa para se relacionar com quem a gente já tem? Porque é responsabilidade nossa, todo esse processo. Aí depois envolve conversa, rotina, Manter a pessoa aqui dentro, isso, que é o que o Marcelo estava falando. treinamento, correção de rota, estratégia. Expectativa. Tudo no final do dia é sobre gente. E aí depois tem o complemento, né? Processos e tecnologia. Então, gestão de pessoas é o cerne da questão que tem nas empresas. É o centro da questão de todas as empresas. Então, fazer gestão de gente não é bem um problema. Que aí as pessoas falam, não, o problema é gente. Não, é uma gente tarefa, é solução. né? A dificuldade, o desafio que a gente tem maior, onde a gente bota mais energia no dia a dia da empresa, é gente. Fala aí, meu fã, se eu tiver errado... No final do dia é sobre pessoas e processos, processos e pessoas, mas eu gosto de falar que não dá para tirar o fator humano da equação. Você pode ter um processo maravilhoso, mas se as pessoas que estão ali não executam o processo, não adianta Não vai nada. funcionar. Às vezes o mesmo processo, muito bem feito, com uma pessoa funciona, com outra pessoa não funciona. Não dá para tirar o fator humano da equação. Mas aqui eu tenho alguns pontos de vista que são pontos de vista interessantes. E eu acho que extrapola o limite da empresa e ele sai para o ambiente cultural. O ambiente onde a gente está inserido. Como país, como cidade, enfim, como sociedade. E envolve muito. Eu tenho uma frase que eu gosto de falar, é o seguinte. Eu gosto de falar que as pessoas não saem de casa para fracassar. Ninguém acorda de manhã e fala, hoje eu vou fracassar miseravelmente. Aprendi com ele. A Robertinha abriu o podcast, não, o nosso talk hoje de manhã, falando isso. Ninguém sai de manhã e fala, hoje eu vou ferrar com a vida de alguém. Exatamente. A gente sai pra fazer. Nenhum trabalhador de manhã, ele acorda e fala assim, hoje eu vou fracassar miseravelmente. Claro que Mas o que acontece? Ele fracassa, ou ela fracassa, miseravelmente. Ele fracassa ou ela fracassa miseravelmente. Por quê? Nível de consciência. A pessoa não tem um nível de consciência do que ela precisa para se dar bem no trabalho. Então, como ela não tem um nível de consciência, ela age de acordo com o nível de consciência que ela tem, né? Nível de consciência, pelos seus níveis de consciência, você vai ter pensamentos que geram sentimentos, que geram ação. Se você está com os nível de consciência errado, pensamentos errados, sentimentos errados, ações erradas, resultados ruins, tá? Então ninguém acorda, a gente tem que pensar o seguinte, no ser humano que trabalha, você que é funcionário e está me ouvindo, você que é empresário e está me ouvindo, você que é líder numa empresa e está me ouvindo, presta atenção no que eu vou falar. Ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou falhar miseravelmente. Só que independente da pessoa não acordar com esse desejo, nem com esse sonho, nem com essa vontade, elas muitas vezes fracassam miseravelmente. E é simples assim. Começa fracassando por onde? Por não assumir responsabilidades. O que é não assumir responsabilidade? A gente vive num mundo, num planeta ou numa sociedade
onde as pessoas terceirizam a responsabilidade para outros. Terceirizam a responsabilidade. E isso é um problema. Então, ninguém sai de casa falando assim, vou atrasar, vou fracassar miseravelmente. Mas tem comportamentos que fazem com que ela fracasse. E aí é o accountability que É, pega e na aí gente. é o accountability que pega. É a pessoa trazer para ela a responsabilidade, parar de terceirizar a culpa, parar com o vitimismo e falar, eu quero crescer na minha carreira. Para eu crescer na minha carreira, eu preciso ter estratégia. O próprio funcionário tem que ter estratégia para crescer na carreira. Então, eu tenho que ter metas, eu tenho que ter planos, eu vou executar minhas metas e eu vou executar meus planos. Ao fazer isso, eu venço na carreira. Mas as pessoas não fazem isso, elas não têm isso. Então, o que eu falo é, se os pais não ensinam isso, se a escola não ensina isso, quem tem que ensinar isso são as empresas. Quando a pessoa entra na empresa, a empresa tem que ter no modelo de integração, um módulo ensinando para eles como vencer na vida. Tem que ter o pathway to the gold, né? O caminho do ouro. Toda empresa precisa ter um caminho do ouro, falando assim, olha, eu vou te mostrar o que você precisa para você ter sucesso, para você vencer na vida, porque senão você não vai vencer na vida. E isso vai exigir o que o João Cordeiro chama no livro dele de accountability, né? Que eu chamo isso de responsabilidade acima da linha. Significa que a pessoa vai ter que ter uma responsabilidade acima da linha. Vou falar um negócio aqui que é polêmico. Olha só, eu vejo em anúncios meus, toda vez que eu faço anúncio para falar de engajamento, para eu falar esse tipo de coisa, eu sempre vou ver anúncio. Não só nos meus, eu vejo isso dos meus concorrentes ou dos meus pares no mercado, de empresários que montam imersões, treinamentos, cursos para empresários. Aí, quando eles comentam alguma coisa, eu vejo lá o comentário, né? Então, a pessoa pega e coloca um comentário assim, o funcionário engajado é aquele que faz A, B e C. Aí você vê lá nos comentários, tudo isso para ganhar um salário mínimo, né? Já começa por esse comentário. Aí, outro dia eu peguei e fui lá e respondi. Tu vai lá, faz tudo isso e ganha um salário mínimo. Não, e às vezes isso é até verdade, mas na maioria das vezes a pessoa que está escrevendo isso, ela não ganha um salário mínimo. A pessoa que está escrevendo isso ganha 5, 6, 7 salários mínimos e escreve isso. Aí a pergunta eu falo, você ganha um salário mínimo no final do dia? Porque a pessoa não sabe nem o que está falando, né? Outro dia o cara escreveu assim num post meu. Enquanto o patrão estiver andando de Mercedes, tem alguma coisa errada. Aí eu pensei em responder, mas não dá para responder, né? Não vou entrar na dividida. Pensei, então eu já sei como resolver o problema do mundo. Fecha a fábrica da Mercedes, fecha a fábrica da Audi, fecha a fábrica da Porsche, fecha todas as fábricas de carro e fala, pronto, acabou o problema. Patrão não anda mais de Mercedes, agora o funcionário pode trabalhar. Agora ele pode se esforçar, ele pode dar o máximo. Então é uma coisa meio que sem lógica falar um negócio desse. Porque quantos empregos não são gerados por conta dessas fábricas que existem, né? Mas quando as pessoas têm esse tipo de pensamento, elas não evoluem. Se o funcionário tem esse tipo de pensamento, quem faz um monte de coisa é puxar saco, provavelmente esse é o funcionário que ele faz o mínimo de esforço possível. E quer o máximo de reconhecimento. E o pior, que esse funcionário, se um dia ele é mandado da empresa, ele vai falar, eu fiquei 5 anos na empresa, eu fiz tudo pela empresa e a empresa agora me mandou embora. Outro dia eu estava numa live e uma pessoa falou, faz 15 anos que eu trabalho numa empresa e a empresa me demitiu. O que você tem a me dizer? E é lógico, falei com toda a compaixão, com toda a empatia, eu falei, olha, eu acho que a pergunta certa seria assim, o que será que eu fiz numa empresa durante 15 anos para depois de 15 anos eu me tornar uma pessoa dispensável por esta empresa e que não vai fazer falta? Olha que pergunta interessante. Depois de 15 anos, o que você fez durante 15 anos que você se tornou dispensável? É o ponto de vista, né? Por que você, durante esses 15 anos, não desenvolveu habilidades, capacidades, né? Não conversou com o teu líder, não procurou subir de carreira, a ponto de que a empresa fala, esse eu não posso perder de jeito nenhum, eu vou fazer de tudo para reter essa pessoa, porque senão essa pessoa vai embora. Mas por que eu estou falando tudo isso, né? Quando a gente fala de gestão de pessoas, é uma via de mão dupla. É uma via da empresa dá condições, e nem todas as empresas dão condição, para quem estiver me ouvindo, nem todas as empresas estão olhando para isso. Verdade. É uma via de a empresa fazer o papel dela e ajudar
desenvolver esse colaborador, tanto do ponto de vista... Tem um negócio que a gente chama de soft skills e hard skills. Né? Soft skills são as habilidades comportamentais, as habilidades de relacionamento que se tem entre as pessoas. Hard skills são habilidades técnicas que a gente aprende e desenvolve habilidades técnicas para poder evoluir na carreira. Então, a empresa faz a parte dela, é uma via, e o funcionário faz a parte dele, é de outra. Todo mundo sai ganhando? Todo mundo sai ganhando. Por quê? Porque o funcionário desenvolveu competências, ele está mais qualificado, logo ele pode ganhar mais na empresa que ele trabalha, ou se ele não se sente reconhecido na empresa que ele trabalha, ele vai para outra empresa que vai reconhecer os soft skills e os hard skills que esse funcionário tem. As coisas são simples assim, até porque a maioria das empresas está procurando pessoa boa. Se tiver pessoa boa, por exemplo, se você for um cara bom de hard skill, de soft skill, de habilidade técnica, de entregar resultados, sem blá blá blá, sem desculpinha, sem terceirização, manda teu currículo que a gente está contratando. Mas você não precisa mandar só para mim, você pode mandar para todas as empresas que você considera boas. Até porque é o que vocês falaram, né? Nós que andamos no meio de empresários, é o que eles mais pedem, né? Que tá difícil de contratar pessoas, né? Eu não acho isso tão polêmico, não. Acho que isso é chamar pra realidade, meu fã. Sabe por quê? Olha só. Tem muita coisa que as pessoas vêm terceirizando a desculpa e elas falam, mas eu não tenho o que fazer contra isso, né? Desde a época da industrialização, não posso fazer nada. Estão colocando um monte de robô, vou perder meu emprego. Agora, o cara que assume responsabilidade e acha, eu posso fazer tudo, ele nem vai brigar contra o processo de colocar robô. Sabe o que ele vai fazer? Vai ser o melhor operador do robô que existe. Vai ser o melhor mecânico de robô. Vai ser o melhor mecânico de robô, o melhor eletricista de robô, porque para cada robô existe uma equipe formada. Ele vai lá estudar só que a inteligência a capacidade do robô. que o cara precisa ter é outra. Exatamente. E aí, assumir a responsabilidade de estar preparado para o que vai acontecer, não dá pra gente assumir pelas pessoas. A gente não pode assumir pelo nosso time aqui. A gente pode orientar. E é o papel que a gente assume nossa responsabilidade. Vamos treinar, vamos orientar. É sair da zona de conforto, falar, né? Tem que pôr. Não sei se é sair o nome correto. Sabe o que eu gosto de usar? Desenvolver. Não sei o Tem dono. que desenvolver as pessoas. É o Zona de cara aprendizagem. ampliar a própria zona de conforto. E aí ele vai aprender um ponto de habilidades, vista. porque o mundo tá mudando o tempo todo e cada vez vai mudar mais rápido. Tá todo mundo falando de inteligência artificial. Eu tenho visto muita gente falando, pouca gente se movimentando em torno de vamos entender direito o que é isso? A gente fala de prompt, Mas, ó, né? E prompt é a coisa mais simples. Quem tá estudando como fazer um prompt legal, porque não é difícil, mas dá trabalho. E depois que tu O pessoal não aprende a quer ter o mexer... trabalho. Nossa, depois que tu aprende a mexer, é outro mundo. Gente, eu sou Mas- fã do ChatGPT. E aí é Mas onde eu olha quero só. concordar com você aqui, ó. A gente não pode fazer tudo, mas a nossa parte que nos cabe, como empresário, a gente faz. A parte do colaborador também tem que ser feita. É uma via de mão dupla. Então vamos setar uma expectativa Claro. aqui. Os empresários falham, beleza? Beleza. Os funcionários também falham, Também. beleza? Os empresários não são perfeitos, beleza? Beleza. Os funcionários também não são Do perfeitos. mesmo jeito que o empresário não acorda de manhã falando que vai fracassar. A gente não Isso. sai de manhã da cama falando, Não. não, agora eu vou, acabar com a vida de quem Isso. trabalha comigo. Então, a gente vai olhar para isso, para entender de um ponto de vista como que a gente vai fazer melhor gestão de pessoas. Mas eu queria, primeira coisa, a primeira coisa que eu falo é, tem um lance da responsabilidade acima da linha, né? Eu li esse negócio da responsabilidade acima da linha no livro Walk the Talk, A Cultura Feita pelo Exemplo. Então, ele tem uma linha e ele fala o que tem em cima dessa linha e abaixo da linha. Abaixo da linha é dar desculpa, é negar algo, é se justificar, é você fingir que nada aconteceu. Tudo isso são abaixo da linha, responsabilidades abaixo da linha. Responsabilidade acima da linha. É você entender o que está no teu controle, o que você precisa fazer e você fazer o que você precisa fazer. Então, a gente está partindo dessa linha. Responsabilidade acima da linha é, eu vou cumprir com os meus combinados, eu vou entregar o que eu quero entregar, é disso que a gente está falando. Porque você vai ter os dois tipos de pessoas. E aí você vai perceber isso, a primeira coisa, nos pequenos detalhes. É nos pequenos detalhes que a gente aprende isso, né? Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, outro dia eu fiz um post, e eu faço esse post, e a gente já subiu ele algumas vezes, e todas as vezes acontece a mesma coisa. Então, eu estou lá, dentro do conteúdo de gestão, existe uma coisa do líder, que o líder tem que saber fazer perguntas. Então, ele tem que desenvolver a habilidade de fazer perguntas. E nesse negócio de desenvolver a habilidade de fazer perguntas, tem as perguntas poderosas, né? Então, por exemplo, eu sempre falo isso lá esse corte sempre sai no
no meu perfil e eu vejo os comentários que tem no meu perfil. Então, vamos supor, você tem uma empresa e você vai ter um problema. O teu funcionário está chegando atrasado, certo? Para você que faz gestão de pessoas, você tem um funcionário que chega atrasado todos os dias ou 3 vezes por semana esse funcionário chega atrasado. Para o ambiente corporativo, o líder está sendo permissivo. Logo, se aquele funcionário pode chegar 3 dias atrasados no mês, todo mundo que está lá fala, se ele pode chegar atrasado, eu posso chegar atrasado. Daqui a pouco todo mundo na empresa chega atrasado. Aí eu pergunto, isso é bom para a empresa? Não. Não é bom para a Não. empresa. O líder, o gestor que está fazendo isso, ele vai ter que resolver esse problema. Porque não dá para as pessoas ficar chegando atrasado na empresa todo dia. Ele precisa resolver essa questão. Então, eu ensino, entre as técnicas, eu ensino. E aqui quem ouviu o podcast inteiro não vai pegar só o corte. Porque as pessoas que vão lá, os haters que vão lá no comentário, ele pega só o corte e escreve um monte de besteira. Quem leu o comentário inteiro, ele consegue entender o que eu estou querendo falar. Imagina você ter uma empresa com 100 funcionários. Aí você tem um funcionário que 3 vezes na semana chega atrasado. E inventa uma desculpinha furada porque chegou atrasado. Daqui a pouco, os outros funcionários da empresa vão olhar e falar, eu também posso chegar atrasado e inventar desculpa furada. E daqui a pouco você tem 100 funcionários chegando atrasado e inventando desculpinha furada. Essa empresa vai entregar mais resultado ou vai entregar menos resultado? Menos resultado. Bom, esse líder, ou o líder dessa empresa, vai ter um problema que ele precisa resolver. O que é gestão? Gestão é resolver problemas e perseguir resultados. O que é gestão de pessoas? É resolver os problemas que você tem com as pessoas e perseguir os resultados que você precisa com as pessoas. Então, ele faz isso com pessoas. Quem que é o líder? Líder é aquele que bate meta com o time, que são as pessoas fazendo as coisas do jeito certo. Vamos determinar o que é certo? Então, vamos supor, a empresa tem um horário. Aquilo é certo. Eu contrato a pessoa para trabalhar, ela tem que chegar no horário. Ah, existem empresas que têm flexibilidade? Sim. É legal. Hoje o funcionário procura empresa que tem flexibilidade. Beleza, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que a empresa estipula, tem empresas que estipulam um horário para trabalhar. Né? E mesmo estipulando um horário, ela tem flexibilidade. O funcionário pode escolher chegar às 8 e sair, sei lá, às 17. Ele pode escolher chegar às 9 e sair às 18. Ele tem flexibilidade. Não é disso que eu estou falando. Só que a empresa não pode dar flexibilidade e falar, você chega a hora que você quer. Né? Você pode chegar às 11h30 na empresa e sair a hora que você quiser. Não é disso que eu estou falando, porque a maioria das empresas nem podem fazer isso. Tá? Em alguns trabalhos sim, em outros trabalhos não. Eu estou falando na maioria das empresas. Então, imagina numa padaria, o cara tem que chegar às 8, ele chega, hoje eu quero ter flexibilidade, vou chegar às 10h30. Imagina numa loja no shopping que abre às 10, o funcionário fala, hoje eu quero ter flexibilidade, vou chegar 11h30 para trabalhar. Não sei se funciona bem, né? Principalmente se aquela loja tem só 3 ou 4 pessoas para atender, eu não sei se funciona bem, mas a empresa tem regras, então ela coloca uma regra lá do horário. Aí o funcionário está chegando atrasado, aí o que eu faço? Eu falo assim, em vez de você virar para o funcionário e falar para o funcionário, por que você chegou atrasado? Porque quando você fala por que você chegou atrasado, você dá uma liberdade para esse funcionário dar uma desculpa qualquer. Dá uma explicação. Ele vai dar uma desculpa, falar, porque meu pai me sacaneou e desligou o meu despertador. Meu telefone não funcionou hoje e não tocou. Aí eu não vi, perdi a hora. O que você faz com essa informação? Você não faz nada com essa informação. Então, quando eu ensino o lance da pergunta poderosa, eu peço pro líder, virar pro liderado e falar, olha, eu tô percebendo que nas últimas 3 semanas, eu tô dando um fato para ele, tô dando um dado. Poxa, nas últimas 3 semanas, em média, você chega atrasado 3 dias da semana. De 15 dias úteis que você tinha para trabalhar, você chegou 9 dias atrasado. E eu quero fazer um acordo aqui com você, né? O que você vai fazer para garantir que você vai chegar no horário para trabalhar? Essa é a pergunta. O que é uma pergunta poderosa? É que faz a pessoa que está recebendo a pergunta pensar na solução. E aí a pessoa que pensa na solução, ela tem que dar a solução. Assumir um compromisso, né? Então ela vai falar, olha, eu vou sair 20 minutos mais cedo de casa, eu vou colocar meu relógio para despertar 20 minutos antes, eu vou sair mais cedo e vou conseguir chegar no horário. Beleza, eu fiz a pessoa pensar na solução. Só que a pessoa pega o meu cortezinho na internet e ela vai lá e escolhe e fala assim, mas o empresário precisa entender que ele vai trabalhar de carro e o funcionário demora 2 horas para chegar na empresa de condução. Mas o mais interessante dessa história toda que eu vejo os caras escrevendo eu falo assim, então é fácil, é muito fácil resolver o problema desse funcionário. É só falar pro dono da empresa, muda a sua empresa de lugar, coloca a empresa do lado da minha casa, que aí eu vou chegar no horário todo dia.
Né? Então, esse tipo de comentário que o cara faz no meu post falando que ele fica 2 horas, então é só pedir pro dono da empresa mudar a empresa, colocar do lado da tua casa que você nunca mais chega atrasado. Ou seja, quando você fala que você fica 2 horas na condução, você já sabe disso antes de sair de casa. Você está transferindo para a empresa que te contrata a responsabilidade, quando na verdade a responsabilidade é tua. E às vezes você não chega atrasado porque o ônibus atrasou. Às vezes você chega atrasado porque, sabe uma coisa que acontece com as pessoas? As pessoas começam perdendo, elas se acostumam a perder. O que é se acostuma a perder? Ela tem que dormir 10 horas, ela vai dormir meia-noite. Por que ela vai dormir meia-noite? Porque fica no celular. Dá 10 horas, fala, nossa, preciso dormir. Mas fica ali no celular, TikTok, Instagram, WhatsApp, aquela luz no olho, vai fazer ela dormir mal, porque ela vai demorar para cair no sono, porque aquela luz é altamente estimulante, gera muito dopamina. Aí, em vez de dormir às 10, ela já foi dormir meia-noite. Perdeu. Aí vai ter uma noite de sono ruim, porque ficou com aquela luz no olho, vai ter uma noite de sono ruim. Aí acorda, o despertador toca, ela aperta no snooze. Ou soneca. Seja, no soneca. Mais 10 minutos. Já perdeu, ó. Perdeu para ir dormir, 1-0. Aí apertou no soneca, 2-0. Aí o soneca, aí toca de novo, ela aperta no soneca de novo. 3-0. 3-0. Aí ela sai. Em vez de ela ir treinar, em vez de ela ler um livro, em vez de ela se preparar, vai lá, se arruma correndo, toma um banho mal tomado, sai correndo. Nem café da manhã ela toma direito. Se alimentar é importante. 4-0, já perdeu. Aí sai correndo, quando chega no ponto de ônibus, o ônibus já foi 5-0, já perdeu. Ela se acostuma a sair perdendo, Uhum. só que em vez de ela assumir a responsabilidade, ela joga a responsabilidade na empresa falando, o ônibus demora, a empresa precisa entender que o ônibus demora, que vem lotado, que não sei o quê. Quando, na verdade, não é nada disso. Se ele parar para olhar o dia dele, ele sai apertando snooze de manhã e ele demora para levantar. Mas, então, o que eu quero dizer aqui com tudo isso, tá? Gestão de pessoas, a gente tem que ter pessoas que estejam alinhadas com o objetivo da empresa, com o propósito da empresa, que tenham clareza dos seus papéis, que tenham clareza das regras da empresa e que cumpram isso. Isso é responsabilidade acima da linha. Mas isso só vai acontecer se tiver um gestor bom. Exatamente. Até porque... Só vai acontecer se tiver um gestor bom. Porque se o gestor for ruim, ele vai incentivar esse tipo de comportamento Ou ele dos vai colaboradores. ser omisso, que daí também é incentivo, né? Se nada acontece, é incentivo, né? Ou ele não vai trabalhar nisso, né? Mas então, a responsabilidade por gerar o nível de consciência é da pessoa. A responsabilidade de instigar esse aumento desse nível de consciência é do empresário? É do líder, em geral. Eu acho que é do líder. O líder pode incentivar, dar o caminho. Um líder bem preparado. O Marcelo falou, um líder bom, né? Um líder bom, um líder preparado, um líder que entende o que tem que ser feito, que foi bem treinado, que aceitou que parte da responsabilidade é dele, foi se preparar, foi entender o que precisa ter para ser um bom líder, é o cara que vai instigar. É o cara que vai fazer a pergunta poderosa e mostrar para a pessoa. Exato. Aí vem o terço do colaborador de olhar e falar, puxa, sabe que eu tive essa conversa aí, Marcelo? Faz sentido o que você tá me falando? Meu, eu vou começar a dormir mais cedo, eu vou me preparar para acordar melhor, eu vou treinar na academia, eu vou me alimentar melhor para aguentar mais o ônibus baque. 20 minutos mais Tinha cedo. 20 minutos do ônibus mais cedo e eu bobeei. Quando eu fiz o contrato de trabalho contigo, você me avisou que eu tinha que chegar no E eu horário. quis. E essa responsabilidade é minha. Tem esse ponto, até porque, Rô, a gente tinha um formulário, você lembra desse formulário? Claro que eu lembro. Né? A gente tem hoje, só que ele é eletrônico, você sabe. Tinha uma pergunta ali. Tinha uma pergunta. A pergunta que tinha, e o cara tinha que preencher com a própria mão. Eu tenho condições de chegar no local de trabalho no horário todos os dias? Eu respondi isso ao vivo, né? A minha todos os entrevista dias? foi ao vivo. Isso estava na pergunta. Aí o funcionário falou sim. Cara, a partir do momento que você falou sim aqui naquela pergunta, se você honra com a sua palavra, você só precisa cumprir o que você disse. É um contrato. É um contrato entre duas pessoas. Não adianta depois disso você vir, mas é porque o patrão, ele chega de Mercedes na empresa. Não é. É porque você falou que teria condições e não fez. Mas o ponto aqui não é a gente polemizar, Rô. Tá nisso daquilo que a gente falou. O João Cordeiro, ele fala um negócio, eu sou muito fã. Aqui no escritório a gente usa os 2 livros do João Cordeiro, o Accountability e o Disculpability, para fazer processo de integração. Ele fala que para você formar uma pessoa, um cidadão para o trabalho, existem alguns atores para formar um cidadão. Então, os primeiros atores são os pais.
De acordo com a educação que você recebe, do que você ouve, das mensagens que você ouve do teu pai, você vai criar na sua cabeça, né, uma mentalidade sobre o que é o trabalho. Então, por exemplo, a gente que tinha ali, né, os pais que falavam, filho, se for para você ser um faxineiro, você tem que ser o melhor faxineiro do mundo. Ele vai criar uma mentalidade sobre o trabalho, né? Mas, por exemplo, eu tinha uma tia que falava assim pro meu primo, olha, não precisa estudar porque você não vai ser doutor. Você está criando uma mentalidade do trabalho para ele. Não, filho, você está cansado, pode dormir até mais tarde. Se você perder aula na escola, não tem problema, porque você não vai ser doutor. Ela criou uma mentalidade nele. E, por incrível que pareça, esse tipo de coisa que são mensagens que os pais mandam para os filhos vão formar essa pessoa para o trabalho. Primeiro ator, os pais. Segundo ator, tá? A escola. Dependendo de como ele está na escola, de como a escola educa, de como a escola prepara para o trabalho, ele vai sair mais preparado para o trabalho. Dependendo de como a escola educa, de como a escola faz, ele vai sair menos preparado. E aí o último ator é a empresa. Então o João Cordeiro fala, são 3 atores, os pais, a escola e a empresa. Se os pais falham, vai sobrar para a escola e para as empresas. Se a escola falha, vai sobrar para os pais e para as empresas. Agora o grande ponto é, os pais estão falhando, as escolas estão falhando e as empresas estão falhando. Não é só um ator ou outro. Está todo mundo falhando em formar o cidadão para o trabalho. Uhum. Os pais estão falhando, as escolas estão falhando e as empresas estão falhando. Então a gente precisa ajustar. Só que no final do dia, essas pessoas caem no mercado de trabalho. Não tem mais os pais para ajudar, não tem mais a escola para ajudar. Vai sobrar para quem? Para o empresário. Deixa eu te perguntar uma coisa. Bora. Vamos trabalhar na hipótese que a empresa que está ouvindo a gente entendeu que ela está falhando e ela quer fazer uma coisa diferente. Me fala, o que ela pode fazer de diferente para melhorar essa falha, corrigir, ela quer preparar o funcionário e tal. O que Mas eles primeiro, podem fazer? Vamos puxar o serviço? Faz favor? Porque a gente precisa, né, fazer o Tava nosso trabalho aqui lá, também, Robertinho, né? tava chegando lá. Fala aí, meu fã, o que os empresários podem fazer? Bom, comandante, antes de explicar o que os empresários podem fazer, deixa eu falar uma coisa. O programa EAG é um programa feito de empresários. É um programa de empresários para empresários. Nós já treinamos mais de 7.000 empresários. E a gente ajuda os empresários a acabar com o caos através de uma equipe autogerenciável. Como que a gente faz isso? Baseado em fundamentos. E os fundamentos são domínio pessoal, cultura organizacional, liderança, gestão, finanças e tração. Através desses pilares, ajuda você a construir uma base sólida para você ter uma empresa que funcione, gente que entregue resultado, clientes que saem satisfeitos e que você consiga ter mais resultado com esforço na medida certa. Se isso parece interessante para você, a gente não inventa mágica e a gente não tem fórmula mágica, não. A gente ensina gestão na prática, a gente ensina liderança na prática e tudo que a gente ensina é na prática. E se isso faz sentido para você, você quer arrumar as engrenagens da sua empresa para fazer que ela rode igual uma máquina, então eu vou falar para você fazer sua inscrição para participar do programa EAG. Vai ter um link em algum lugar aqui, na descrição do texto, em algum lugar vai ter um link. É só você clicar o link, preencher o formulário, o pessoal do meu time vai ligar para você e você vai vir participar do programa EAG, assim como já participou mais de 7.000 donos de pequenas e médias empresas, e nós vamos pegar na sua mão, sem firula, sem palavras bonitas em inglês, sem inventar muita pirotecnia. A gente vai fazer gestão do jeito certo, aplicando do jeito certo para você ter resultado, beleza? Bom, é isso aí, meu é filho. isso aí, é só clicar aí no link e preencher. EAG Tem que fazer. tem que fazer. Show de bola. Rogério, então você estava me perguntando qual o primeiro passo, né? Qual que é o primeiro passo? Porque aí o empresário olha, além dele poder fazer o EAG primeiro, ele vai aprender um monte de coisa lá na prática, coisa que a gente fez nas nossas empresas, a gente faz, mas aí ele quer ajudar, ele quer mudar. Agora ele tem consciência, né? Quais são os primeiros passos? Bom, antes de mais nada, né, empresário, você precisa assumir a responsabilidade. Então, quando você montou uma empresa, você teve um sonho. Se você não teve um sonho, tá na hora de começar a escrever qual é esse sonho. Onde você quer chegar na sua empresa, que tipo de cliente você quer, o que você quer que o teu cliente pense, sinta, falho, toda vez que tiver contato com o teu produto, com o teu serviço, com a tua marca. Uma vez que você tem clareza, muita clareza de onde você quer chegar, aí é hora de começar a construir essa empresa que vai chegar nesse lugar e vai dar para o seu cliente aquilo que você quer que ele pense, sinta ou fale toda vez que ele tiver contato com o teu produto, com tua marca e com o teu serviço, beleza? Uma vez que você definiu isso, você vai ter que fazer algumas coisas. E entre as coisas que você tem que fazer, você vai ter que trabalhar a cultura da sua empresa. Mas eu vou dar um passinho atrás antes de falar de cultura. A primeira pessoa que precisa ser trabalhada no seu negócio é você.
E quando eu falo isso, eu estou falando do pilar domínio pessoal. Porque no pilar domínio pessoal, você entende que você não controla os fatos, mas você controla o que você pensa sobre os fatos. Quando você está falando em gestão de pessoas, em liderança de pessoas, primeiro, você tem que ter planejamento sobre as pessoas, e quando você está falando de liderança das pessoas, você não controla o resultado que a pessoa vai fazer, mas você controla os diálogos que você vai ter com a pessoa, você controla as conversas que você vai ter com as pessoas, você controla a construção de um relacionamento de confiança e que seja um relacionamento ganha-ganha. O relacionamento não pode ser ganha-perde, você ganha, o teu funcionário perde. E ele também não pode ser ganha-perde, sendo que o funcionário ganha, você perde. Ele tem que ser um relacionamento ganha-ganha-ganha. Você ganha, a tua empresa ganha, o teu cliente ganha e o teu funcionário ganha, tá? E isso é uma questão que está no teu controle. Porque quando a gente fala de domínio pessoal, a gente está falando de você fazer as coisas que estão no teu controle. Então, você fazer um bom processo seletivo está no teu controle, você entrevistar as pessoas da maneira correta está no teu controle, você estabelecer as regras da sua empresa está no seu controle, você estabelecer o perfil do profissional que vai trabalhar na tua empresa está no teu controle, você fazer um bom plano de carreira para o teu funcionário trabalhar está no teu controle, e tem várias coisas que estão no teu controle. Então, a primeira coisa é defina o que você quer para a tua empresa e entenda que tudo que você quer na sua empresa, o resultado você não controla, mas o que você precisa para atingir o resultado está no seu controle, tá? Essa é a primeira coisa. E aí a gente vai para o pilar da cultura. Qual cultura você quer criar na sua empresa? Né? Por quê? Porque a cultura ela vai dizer para você o tipo de pessoa que você atrai para a tua empresa e o tipo de pessoa que você vai expelir da sua empresa. Mas você precisa criar... Por que eu falo atrair e expelir? Poxa, se você tem uma cultura muito competitiva, tem pessoas que não são competitivas, tem pessoas que são mais colaborativas. Se tua cultura é muito competitiva, você vai atrair muitas pessoas competitivas. E por outro lado, você vai expelir algumas pessoas que não são tão competitivas e são mais colaborativas. E vice-versa, tá? Se na tua empresa ela é muito colaborativa, e não tem certo, não tem errado. Se na tua empresa ela é muito colaborativa, de repente você trazer uma pessoa que é muito competitiva, você vai expelir essa pessoa, porque não combina com o ambiente dela. Não estou falando que tua cultura está certa ou está errado, ou que as pessoas estão certas ou que as pessoas estão erradas. O que eu estou falando é que quando você fala sim para a pessoa certa, quando você fala sim para a pessoa errada, automaticamente você está falando não para a pessoa certa. E vice-versa. Para o colaborador que está ouvindo a gente, quando ele fala sim para a empresa que tem a cultura errada, automaticamente ele está falando não para a empresa que tem a cultura certa. É um jogo de mão dupla. Está perdendo uma oportunidade, às vezes. Né? Isso. Ele poderia achar ele empresa. Ele poderia estar porque investindo o tempo dele em procurar uma empresa que desse mais match com ele. Né? Se você é altamente qualificado e você entrega resultado, você vai achar... Você não fica 2 meses desempregado. Você vai achar emprego, pode ter certeza. Né? Provavelmente você está me usando falando, eu estou 6 meses procurando, não adianta. Então você não é qualificado. Então olha para dentro, vai procurar se qualificar, vai procurar ser um funcionário ponta firme, que entrega direitinho, que dá resultado, que você vai ver que você não fica sem emprego. Então, o que acontece? Né? Você falou assim, quais são os passos? Né? Então, defina qual é a cultura da sua empresa. Né? Quando você definir a cultura, você vai ter os valores fundamentais que são não negociáveis. O que é não negociável? Você não negocia. Simples assim. Então, vamos supor que na sua empresa você tem um valor que chama autodesenvolvimento. Então, você não negocia isso. Toda pessoa que você vai contratar, você vai virar para a pessoa, só que não adianta você falar e não viver. Você vai virar para a pessoa e vai falar, cara, olha só, se tem uma coisa que eu valorizo aqui na empresa, é o autodesenvolvimento. Então, se você não busca o autodesenvolvimento, nessa empresa aqui, não vai dar certo para você. Beleza? Porque aqui eu valorizo o autodesenvolvimento. Como eu sei se você está se autodesenvolvimento? Você está constantemente fazendo cursos, você está constantemente lendo livros, você está constantemente trazendo coisas que você aprendeu para ensinar os outros colaboradores, para ajudar a empresa a crescer. Você está buscando soluções para problemas que a gente tem. Isso é autodesenvolvimento. Quando tem um treinamento da empresa, você vai, você participa, você pergunta, você absorve o máximo. Quando você volta, você faz um plano de ação e aplica aquilo que você aprendeu no treinamento. Isso, para mim, é autodesenvolvimento. Né? Agora, o que acontece? Muitas vezes a empresa coloca, o funcionário fala, eu gosto disso. Né? Quantas vezes eu já não fui contratar a pessoa e falei, por que você gostaria de trabalhar na empresa? Ele fala, porque a empresa investe no desenvolvimento dos colaboradores. Beleza. Aí você dá um livro para o colaborador ler, ele fala, eu tenho muita coisa para fazer, não dá tempo de ler. Aí você paga um curso de inglês para o funcionário fala, inglês é muito difícil, eu não quero fazer, tem que chegar mais cedo. Tem que chegar mais cedo na empresa.
Então, você tem fatos e evidências que aquela pessoa não tem o valor de autodesenvolvimento. Então, determina quais são as coisas não negociáveis da sua empresa. Por quê? Porque se você tiver as pessoas certas, que têm os valores que para você é não negociável e para essa pessoa também seja, vai facilitar muito sua vida. E aí, o que acontece? Pô, você criou um ambiente certo, a cultura certa, você vai atrair o tipo de pessoa certa, você tem clareza do que é cartão vermelho, você tem clareza do que é cartão verde. Poxa, então... Vamos buscar os objetivos da empresa? Aí a gente vai para a questão da liderança. Líder que é líder é aquele que bate meta com o time fazendo certo. Cara, você vai estabelecer as metas. Você vai estabelecer as metas. Você vai contratar as pessoas. Você não contrata de qualquer jeito. Você se prepara para a contratação. Você faz as perguntas que você tem que fazer para entender se a pessoa tem aquilo que precisa. Mesmo que você contrate o melhor candidato que passou no processo, você vai ter que entender que esse candidato tem alguns gaps. O que é gaps? Diferenças de competência. Tem algumas competências que ele precisa ter que ele não tem. Ele tem muitas competências que são fundamentais que você quer. Às vezes tem mais do que você imaginou, mas tem algumas competências que ele precisa desenvolver, né? Então você vai ter que mapear isso. A pessoa começou a trabalhar, então o que você vai falar para ele? Olha, tá mapeado aqui, essas são suas competências, que legal, vamos colocar para jogo, mas eu preciso que você desenvolva essas competências. Como assim, Marcelo? Me dá um exemplo, né? Então vamos supor, aqui no escritório a gente usa o Project for Me. Pô, o funcionário entra aqui, ele nunca usou o Project for Me, então é uma competência técnica que ele precisa desenvolver. Então ele tem que passar por um treinamento, sei lá, de meia hora, de 2 horas, de um dia inteiro, de uma semana, de como usa o Project for Me. Porque ele não sabe usar. Ele pode ter experiência de usar ferramentas de projeto, mas ele não tem experiência no Project for Me. Exatamente. Pode ser que ele aprenda mais rápido, pode ser que ele aprenda... Então, você vai treinar ele para isso. Vamos supor que a gente usa o Feeds, que é uma ferramenta de engajamento. Ó, não ganho nada do Feeds, nem do Project for Me para falar deles. Mas o Feeds, patrocina nós. Então, aí você vai lá e fala, olha, aqui para fazer engajamento dos funcionários, a gente tem o Feeds. Então, vou te ensinar a usar o Feeds. Você precisa aprender a usar o Feeds, como funciona. Como interage. Isso, né? Então, tem algumas competências que você vai precisar desenvolver ele. Então, ó, líder que bate meta. Para bater meta, você tem que ter meta, contratar as pessoas certas, treinar as pessoas certas, né? Bate meta com o time. Então, ele vai dividir com o time, vai fazer os projetos junto com o time, vai estar acompanhando o time no dia a dia, vai estar fazendo reunião 1 a 1 com o funcionário, vai estar avaliando o progresso dele, vai estar tendo aquelas conversas 1 a 1. E aí você tem vários tipos de conversa 1 a 1, conversa de feedback, quando o funcionário não está indo bem, você precisa ajustar a rota. Você vai ter conversa 1 a 1 para orientar desempenho. Você vai ter conversa 1 a 1 para falar para ele como ele está progredindo, onde ele precisa melhorar, onde ele está indo bem. Você vai ter diversos tipos de conversa com o teu colaborador, né? E essas conversas são individuais, que você vai ter com o colaborador, para ele entender que o líder dele está com ele para o desenvolvimento dele. Né? E aí o teu liderado vai olhar e falar, caramba, esse cara é competente, ele sabe o que ele quer, ele sabe por onde está indo, ele conversa comigo, ele me mostra onde eu estou deficiente, ele me mostra o que eu preciso melhorar. Quando tem um curso, ele até consegue lá com a empresa, que a empresa pague um curso para mim, e aí ou você ele tá indo paga o ou curso ele pra paga, mim, ou né? divide, E aí você tem ali, né? Pô, o líder, que bate meta com o time. Tá ali, olhando as pessoas no individual. Ele tem energia no dia a dia. E aí fazendo certo trabalhando de maneira ética, de maneira honesta. Então, quando você tem um ambiente de trabalho onde você recebe bem o teu funcionário, onde você dá uma atenção para ele, onde você tem um plano de carreira, onde as regras são claras, e onde o acompanhamento do liderado é constante e o líder está ali para desenvolver o liderado, poxa, você já começa a fazer uma boa gestão de pessoas, né? Aí o que você vai precisar? É básico, Rô, a maioria das empresas não tem. Olha que interessante que eu tenho percebido nas empresas, tá? E aí a gente vai ter as empresas que são familiares e empresas que não são. E aí eu posso falar das duas. O que eu tenho percebido? Na maioria das empresas, muitas empresas têm sócios. Aí você vai lá e olhar o organograma da empresa. Se você tem uma empresa e não tem organograma, pô, já tá errado. Já tá errado. Você já não fez a tua lição de casa. Gestão de pessoas, né? Exatamente. Você já não está fazendo gestão de pessoas, porque você não tem um organograma para definir qual é a função, porque o organograma As vão ter pessoas nem funções. sabem o que elas estão fazendo lá dentro, né? Depois tu quer cobrar a pessoa, mas a pessoa nem sabe onde é que ela tá. Nem sabe onde ela está. Então, no organograma você fala quais são as funções, na função, qual é a missão dessa função, qual que é a meta, quais são os indicadores, quais são as atividades, quais são as competências técnicas e comportamentais. Você vai estar liberando isso. Então, vai estar liderando isso. Primeiro, você precisa
precisa ter um bom organograma. A maioria das empresas não tem um bom organograma. Quer ver uma confusão pior ainda? As empresas que têm sócio, colocam os 2 sócios como o CEO da empresa ou como co-CEO. Outro dia eu vi essa palavra co-CEO, eu nem conhecia a palavra co-CEO. Tava assistindo. Vice-presidente? É o CEO 2 vezes, né? O cofundador é assim, a gente monta a empresa junto, né? Então, eu não sou o fundador, eu sou o cofundador e você é cofundador. Foram 2 pessoas que fundaram a empresa. Quando você tem co-CEO, é como se você tivesse 2 CEOs. Então, é a mesma coisa que aquela história que a gente fala, né? Cachorro de 2 donos morre de fome. Quando você tem uma empresa que você tem 2 co-CEOs, as pessoas embaixo da empresa ficam perdidas, porque não sabe para quem responde. Uma hora um CEO pede uma coisa, na outra hora o outro CEO pede outra coisa. E pior ainda, quando os dois não se combinam, né? E pedem coisas distintas. Mas acontece. E aí, muitas vezes isso acontece. Eu falei no último treinamento que eu fiz, as pessoas ficaram até meio mexidas, né? Cara, a vaga de CEO não é uma vaga de ego ou de vaidade. Ela é uma vaga de competência. Então, quem tem mais competência ocupa o cargo. Normalmente, quem ocupa o cargo de CEO? É o cara que tem a maioria das ações, o sócio majoritário. Ele ocupa o cargo de CEO. Não é o que acontece aqui no EAG. O CEO é o Rogério, né? O CEO é o Rogério. Eu sou sócio majoritário, mas o CEO é o Rogério. Por quê? Porque ele tem muito mais competências do que eu para ser CEO. Então, defina isso para não deixar teu time confuso. Você pode ter um sócio que é o CEO, o outro pode ser o diretor comercial, o diretor financeiro, o diretor de marketing, não importa, né? Mas defina isso, dê clareza para as pessoas. E para cada função você define o que é. Empresas que são familiares, né, tem um outro problema, né? Que muitas vezes o funcionário que está naquela posição, ele está lá não pelas competências, e sim porque é da família. E sim porque é da família. Isso é um problema. Era o que tinha ali à mão, né, para resolver. Não, isso é um problema. É um problema e normalmente as empresas familiares não conversam sobre isso. Então, alguém que é da família começa a trabalhar na empresa, né? Não, a regra que se aplica para todos na empresa não se aplica para o familiar. A regra para exercer tal cargo, a regra do dia a dia não se aplica, a regra para exercer tal cargo não se aplica. Ela está ali porque tem uma questão familiar. Isso não é bom para a empresa. Eu acho que a empresa tem que ter regras, a família tem que sentar, tem que conversar. As pessoas falam que o melhor jeito de liderar é liderar pelo exemplo. Eu sempre falo que eu discordo um pouco dessa afirmação, mas aqui no caso você não vai dar um bom exemplo se ao você colocar uma pessoa numa função importante só porque ela é da família e não porque ela tem competência, você não está dando um bom exemplo para a empresa como um todo. Aliás, os funcionários vão desmotivar e falar, aqui só cresce se for da família. Se eu não sou da família, eu não tenho possibilidade de crescer aqui. Aí o funcionário vai murchar, né? Então, você tem que olhar para essas coisas. E outra coisa, você precisa entender quem é a pessoa certa no lugar certo. Porque às vezes você tem a pessoa certa no lugar errado, essa pessoa vai murchar, né? E eu já fiz um erro, Rô, e você participou do erro, né? Você viu o erro. Eu tinha uma pessoa que sempre trabalhou, a gente fala que ela é formiguinha. Sabe formiguinha? Lembra do desenho que no verão a formiguinha trabalhava, e no inverno ela ficava tranquila? Sim. Né? E a cigarra não, a cigarra só se divertia. E aí quando chegava no inverno ela ia pedir abrigo para a formiguinha porque ela não tinha se preparado para o inverno. Né? Enfim, é a mesma coisa da história dos 3 porquinhos, né? A casa que cada um constrói. Então eu tinha uma funcionária que ela era essa formiguinha, fazia tudo, não tinha tempo ruim, era boa pra caramba. E aí, por ela ser boa pra caramba e ser da minha confiança, eu coloquei ela no financeiro. Eu coloquei ela no financeiro. E eu achei que aquilo era a melhor coisa do mundo pra ela. Só que acontece, como ela sabia que eu confiava muito nela, eu colocar ela no financeiro foi um sinal de confiança. Ela falou, nossa, o Marcelo confia tanto em mim que me colocou no financeiro. Mas no final do dia, ela não gostava do financeiro. E aí eu descobri. Mas em vez de eu chegar com ela e conversar com ela assim, olha, eu descobri, ou me falaram, ou enfim, né, que você não gosta do financeiro. Do que você gosta? Vamos fazer um plano, porque você precisa da pessoa certa no lugar certo. Vamos fazer um plano para te colocar no melhor lugar? Porque você é ponta firme. Você faz tudo o que tem para fazer. Né? Não tem tempo ruim com você. É talentosa e habilidosa. Qual oportunidade ou qual desafio você gostaria de ter aqui na empresa? E aí, entendendo qual desafio que ela gostaria de ter na empresa,
eu podia direcionar ela para aquele desafio. Não, o que eu fiz? Como me falaram que ela não gostava de fazer o financeiro e ela só fazia o financeiro porque eu confiava nela, eu sem falar nada fui lá e mudei e falei, olha, agora você vai ser gerente operacional. Uhum. Quando eu falei sem nada, sem contexto, você vai ser gerente operacional, ela morreu. Uhum. Morreu. Hoje eu olho para trás e falo, o que talvez essa funcionária tinha de mais valiosa era entender a confiança que eu tinha nela. E quando eu tirei ela do financeiro e coloquei ela no operacional, talvez ela entendeu e falou, o Marcelo não confia mais em mim. Uhum. E não é que eu não confiava mais nela. É que tu sabia que ela não estava feliz. De boas intenções o inferno tá cheio. Exatamente. Né? A minha melhor intenção era colocar ela numa coisa que ela ia gostar de fazer. Mas tu não perguntou pra ela. Eu não alinhei pra ela, eu não conversei com ela. E aí entra o lance das perguntas, né? Pergunta, conversa com o funcionário. Você quer fazer uma boa gestão do funcionário? Você tem que ter as conversas 1 a 1. Essas conversas 1 a 1 devem ser rotineiras. Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, dependendo da empresa, dependendo do número de pessoas que você lidera. Na conversa 1 a 1, você vai conversar com as pessoas, você vai conversar sobre o trabalho, você vai conversar sobre as dificuldades que ela está tendo no trabalho, você vai conversar sobre os feedbacks de coisas que ela não está fazendo legal, você vai dar as orientações, mas você vai ter conversa de orientação, de desempenho. Meu, na conversa vai falar, qual o desafio você gostaria de ter na empresa? Quanto tempo você passa fazendo o que você gosta? Das coisas que você faz, quais são as coisas que você mais gosta? E aí você vai entendendo melhor tu pudesse quem é parar pessoa. De fazer alguma coisa agora, Isso. O que tu você vai não faria mais? Né? Você vai entender melhor quem é aquela pessoa. E aí você pode direcionar a pessoa para trabalhar no lugar certo. Né? Porque falar, você tem que ter as pessoas certas no lugar certo, é muito vago. O que é a pessoa certa e o que é o lugar certo? O que faz a pessoa ser a pessoa certa e o que faz o lugar ser o certo para ela também. Para aquela né? pessoa, Exato. porque todos os lugares da empresa são certos. O financeiro é um lugar certo, o marketing é um lugar certo, o comercial é um lugar certo, o administrativo é um lugar certo. Agora eu preciso colocar as pessoas certas no lugar certo. É o chinelo né? velho pro pé cansado no fim do dia, né? Não, é porque eu posso ter um Neymar no meu time e colocar ele para jogar de zagueiro. Será que funciona? Botar pro Neymar para jogar ping-pong. Ele vai perder totalmente a Você pode até chegar em algum jogo e falar, Neymar, você vai ter que ir pro sacrifício, né? E vai ter que ir na zaga hoje, cara. Ele vai pro sacrifício, vai quebrar um galho ali, mas se você deixar ele ali muito tempo, não vai rolar, ele vai desanimar, vai parar de render, né? Então, a gente tem que olhar para o time. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas, isso daí é importante. Então, qual era o primeiro passo? Eu nem sei se eu falei o primeiro passo, são tantos os passos, né? Mas o primeiro passo é se definir qual é o teu objetivo, o que você quer, onde você quer chegar. Depois disso, você vai olhar, bom, para eu chegar lá, que tipo de pessoa eu preciso? Faço um organograma, desenho um organograma e falo, quem que eu preciso para sentar aqui? E para finalizar, eu queria lembrar o que tu falou no início do episódio, Marcelo, que é ter a consciência do que a gente fez. Não, foi o Rô que falou. Da consciência e do que a gente fez que deu certo. Porque o Marcelo trouxe um exemplo aqui agora de uma coisa que ele fez em gestão de pessoas que não deu certo. E, Rô, eu queria que tu me trouxesse um exemplo que deu certo. Tu consegue pensar? Eu participei dessa cagada. Põe um pi aí, Luan. Eu participei, a gente tava junto bom, fatalmente a gente teve que fazer uma das duas coisas que você faz, que é desenvolver ou remover, né? Não tem muito mais o que tem que fazer. Esses dias a gente estava falando sobre isso, né? As decisões que a liderança tem que tomar, às vezes. O Marcelo fala muito do dilema, né? Que não é. Tu não quer nenhuma. Nenhuma das duas era boa. Nós íamos conversando no carro agora do dilema de 3 possibilidades, né? E no fim, nenhuma das 3 iam ser boas. Mas, enfim, isso trouxe um aprendizado. Foi um dos primeiros traumas que eu tive depois de assumir como o chefe do executivo, né? E aí a gente tem que fazer o que tem que ser feito. Passei por isso, foi um trauma para mim também. Um trauma, não no mau sentido, mas são os traumas que a gente tem que passar. São situações que te marcam, para né? evoluir. E aí a parte legal de tudo isso é que isso trouxe o aprendizado e desse aprendizado, a pessoa que foi pro financeiro foi uma pessoa no qual eu tive a oportunidade de fazer todo o alinhamento, de entender onde ela queria chegar, de entender se aquele lugar ia ser para ela. A gente desenvolveu um PDI juntos, enfim. Sim, erros foram cometidos, lições foram aprendidas. Eu nunca pensei que eu ia falar isso, mas faz 20 anos que a gente trabalha junto. A Vivi está no financeiro até hoje, né? Se desenvolveu, cresceu. Hoje a Vivi atua, inclusive, como
Consultora, às vezes. consultora Uhum. dos clientes do EAG. Inclusive, amanhã nós vamos receber, eu não sei que dia que é hoje, que está no ar isso aqui, mas amanhã a gente vai receber um cliente aqui que a Vivi atendeu. E ele quer vir aqui dar um abraço na gente para agradecer, porque o que a Vivi deixou de legado lá foi legal pra caramba. Então, assim, ó, nem era a pessoa errada nem a certa e não tinha o lugar certo e o lugar errado, mas a gente teve a oportunidade, num processo de alinhamento, de entender que a gente precisava de alguém naquele lugar, a gente entendeu como era o lugar. Uhum. E no segundo momento a gente entendeu, tá bom, como que essa pessoa vai ser a pessoa certa? Uhum. Porque no dia que eu tive a primeira conversa, eu não esqueço, né? Ela falou pra mim, você sempre quis ser o presidente, a vida inteira você falou isso e tal, e você chegou, eu não sei, eu nunca parei pra pensar nisso a vida inteira. E aí a gente começou a discutir, qual que é a vantagem? É isso, isso, isso. Por que eu queria você? Eu vendi um sonho. Opa, saiu um sino aqui. Tem venda rolando lá fora. Um dia ia ser legal a gente trazer a Vivi pra ela contar essa história. Eu vendi um sonho pra ela. E aí eu vendi um sonho e uma responsabilidade. Eu disse pra ela, o Marcelo vai pros Estados Unidos e eu vou ficar aqui sozinho. Uhum. E eu tô... Você sabe que eu ia falar, né? Sim. E aí eu preciso que você me ajude com essa responsabilidade, porque sozinho eu não vou dar conta. Uhum. E eu tenho outras coisas que eu tenho mais habilidade para fazer, e se você fizer isso aqui para mim, você vai me deixar mais livre para eu cuidar de outras coisas, que é onde estão as minhas habilidades. Eu tinha uma habilidade operacional, eu tinha uma habilidade comercial, que eu precisava pôr em jogo, porque naquele momento o Marcelo ia viajar, e eu ia ficar sozinho lá para tomar as decisões. E aí uma coisa é a gente tomar decisão junto e o financeiro tá ali, a gente tá junto. Outra coisa é eu tomar decisão por mim e por ele tá longe e a gente não tem um financeiro bem controlado. Então, na minha expectativa, eu tinha que ter isso. E aí eu via na Viviane um processo de controle, operação e processos. ela é metódica, né? Então, eu vou ficar tranquilo com isso, porque quando a gente precisar dos dados, eu tiver que tomar decisão, se eu errar, pelo menos eu vou errar em cima do dado e a gente vai com Deus nesse jogo. Isso, sei lá, acho que faz 16, 17 anos. A gente tá trabalhando junto. A Vivi tem 20 anos de Luma, Marcelo. É uma vida, né? Vocês têm quanto tempo de Luma mesmo? O Marcelo tem 26, eu tenho 25. Então a Vivi tá lá desde que era tudo mato mesmo, né? Desde que era tudo mato. Desde que era tudo mato. Tudo mato. Nós éramos 7 ou 8 quando a Vivi chegou. Ai, gente, então a gente vai ser obrigado a terminar esse episódio com um beijo no coração da Vivi, né? Tem mais coisa aqui que eu vou falar. Mas enfim, né, um erro, né? Erros foram cometidos, lições foram aprendidas. E isso foi uma das coisas legais que eu posso olhar assim, e falar, caramba, batemos a cabeça numa aqui, né? Porque o Marcelo fala, cometi um erro. Eu tava junto, cometi o erro logo na sequência. Porque depois eu que fiz o desligamento. Então, eu colaborei com o erro. Que não foi da Vivi, tá, gente? Só pra deixar bem claro. Mas a gente não precisa falar nomes aqui. A Vivi foi o acerto que veio depois, A Vivi né? foi um acerto por conta deste aprendizado. Então, neste aprendizado, eu olhei e falei, bom, se eu não quiser cometer esse erro, o que eu tenho que fazer? Gestão de pessoas. E aí a gente fez um processo lá e tal. O Marcelo também participou, nós cometemos esse acerto juntos, porque aí deu tudo certo e tá aí, fomentado. Né? Feito cravado, né? É isso aí. Marcelo, então traz pra gente as nossas considerações finais. Bom, vamos lá, tem bastante coisa aqui. Então, a primeira coisa, comandante, cuida da cultura da tua empresa. Né? A cultura vai ser aquilo que você tolera no final do dia. A cultura vai ser um ambiente que é criado na sua empresa. A gente tem uma frase famosa que é: a cultura come a estratégia no café da manhã. Isto é verdade. Então, crie uma cultura poderosa, uma cultura de pessoas que vestem a camisa da sua empresa, uma cultura de busca de resultado, né? Evite uma cultura de terceirização. Tem muitas empresas que as pessoas ficam jogando batata quente. O que é batata quente? Tem um problema aqui, a batata quente na minha mão. Né? A culpa é minha, eu coloco onde eu quero. Então, eu jogo no mais fraco, porque o mais fraco não tem como se defender. Aí eu jogo essa batata quente para outras pessoas. Crie uma cultura onde as pessoas assumam responsabilidades pelas coisas que elas se comprometem. Desde o horário que ela chega na empresa, ela assume a responsabilidade. Desde as entregas que ela precisa entregar, ela assume a responsabilidade. No meio da tua cultura, eduque e treine as pessoas o tempo inteiro. No futuro, todas as empresas serão uma empresa de educação. É uma frase que eu não sei de quem que é. Eu já falo o seguinte: se hoje tua empresa não é uma empresa de educação, você já está atrasado. Que a sua empresa seja uma empresa de educação. Por quê? Porque os pais falham, a escola falha, sobra para você, não terceirize essa culpa, não responsabilize outro ator por isso, faça o seu trabalho, eduque seus colaboradores. Para educar seus colaboradores, você vai precisar ter clareza,
clareza de onde você quer chegar, clareza das regras da empresa, clareza das normas, clareza do que precisa para ser bem sucedido na empresa, clareza do que é cartão vermelho. A comunicação tem que fluir muito bem. Todo mês, toda semana, tem que fluir a comunicação na empresa. Como a empresa está, para onde a gente está indo, a gente está atingindo o resultado, não está atingindo o resultado. Quantas pessoas na empresa foram promovidas neste ano, neste semestre, quantas empresas cresceram. Crie rituais para as pessoas entenderem, opa, nessa empresa aqui as pessoas estão crescendo. Agenda, você precisa ter agenda para falar com seus colaboradores. Agendas para conversa 1 a 1. E essas conversas 1 a 1 tem que ser conversas intencionais, não é um papo de boteco. Então você vai fazer uma agenda. Uma hora a agenda é para falar sobre avaliação de desempenho. Outra hora de agenda é para falar sobre os próximos 3 meses. Outra hora a agenda é para corrigir alguma coisa, é um feedback que vai corrigir alguma coisa. Outra hora a agenda é para um alinhamento de expectativa. Outra hora é a agenda para você vender uma ideia da pessoa assumir uma nova função. Né? Então você vai ter que ter agenda com as pessoas e as conversas podem ser múltiplas conversas, tá? Mas você tem que ter agenda para ter conversa individual com o teu colaborador, conversa 1 a 1. Aprenda a fazer perguntas poderosas, tá? A habilidade de fazer perguntas não é uma coisa tão simples. Você vai ter que desenvolver a habilidade de fazer perguntas. O que são perguntas poderosas? São perguntas que levam a pessoa a pensar na solução. Então, o que você vai fazer, o que você poderia fazer, o que você já tentou, o que mais você pode tentar, se você estivesse na minha cadeira, o que você faria? Esses são um tipo de perguntas que são perguntas poderosas. Eu poderia falar diversas, né? Bom, dito isso, promova as pessoas que entreguem resultado. As pessoas que entregam resultado comprovado, que você olha, desenvolveu as competências que precisa, entregou os resultados, cumpriu com o acordo, promova, porque senão você vai perder essas pessoas. As pessoas que não entregam resultados, as pessoas que dão desculpa, que põem a culpa no ônibus, que põem a culpa, sei lá no que, as pessoas põem culpa em cada coisa, que põem a culpa no despertador, que põem a culpa no irmão, que põem a culpa no outro e nunca entrega resultado, demita essas pessoas. Gaste 90% do teu tempo colocando as pessoas certas no lugar certo. Como comandante do teu barco, você vai gastar 90% do teu tempo embarcando as pessoas certas no teu barco. Isso quem falou foi o Eduardo Ferraz, num podcast que a gente gravou junto, eu não lembro o número do podcast. E você vai gastar 90% do teu tempo embarcando as pessoas certas e desembarcando as pessoas erradas. As pessoas erradas que estão na tua empresa não estão entregando resultado, não vivem a cultura, não são alinhadas aos mesmos valores, precisam ser desembarcadas do seu barco. Dessa maneira, você vai fazer um time coeso, um time que entrega resultado e um time que está com você para o que der e vier. Essas são minhas considerações finais. Rogério, manda aí. Olha só, eu acho que junto com isso aqui, o comandante aí também tem que assumir, o empresário tem que assumir a responsabilidade dele e assumir de que ele vai ter que treinar e preparar as pessoas, assumir o papel de educador, de certa forma. O que eu ouço falar em geral mas aí eu contrato a pessoa que está pronta, e ela vai chegar aqui e ela vai trazer o resultado. Sim, é provável que. Mas a gente tem que treinar a pessoa, tem que receber a pessoa, tem que colocar a pessoa na cultura. Né? Exatamente. E fazer com que essa, de fato, seja a pessoa certa, no lugar certo e estratégica para a empresa atingir o objetivo que tem como propósito, como resultado, enfim. É importante lembrar que não importa quão sênior a pessoa seja na função, ela vai chegar júnior dentro da tua empresa e você precisa... estar com ela para atingir a senioridade que ela tem que ter dentro da sua empresa. E tu precisa. Então tem que dar atenção para isso e como empresário também assumir a responsabilidade, porque a clareza é tudo, né? A gente entra lá no processo para vender um sonho para uma galera que a gente vai embarcar num sonho junto com a gente e deixar claro a responsabilidade nossa. E deixar claro de várias formas. Marcelo falou de fluxo de comunicação, né? Fluxo não é único, né? Ele é múltiplo, né? Ele é um fluxo. Ele é múltiplo e a gente tem que entender a linguagem que cada um vai entender. Porque só assim você vai fazer, de fato, o time que vai ajudar você a chegar onde você quer. Afinal de contas, né? Sucesso é uma coisa que a gente faz em time. É isso aí. Gente, muito obrigada por esse episódio de hoje. A gente gosta muito de falar sobre pessoas e gestão de pessoas é uma coisa que é necessária, né? O Marcelo fez um bom apanhado do episódio todo no final. O Rô fez essa complementação que eu achei muito valiosa. E, comandante, se esse conteúdo te ajudou, não esquece de dar o like nesse vídeo se você está assistindo pelo YouTube, né? Se está ouvindo a gente pelo podcast também, põe o joinha lá, diz que gostou,
comenta na nossa área de comentários, a gente lê todos os comentários de vocês. E, gente, a gente se vê na semana que vem. É isso aí, comandante. Valeu. Valeu!